No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise da corrida do Gustav Iden, um atleta da Noruega que foi o campeão mundial do Ironman do Havaí em 2022. Então eu levantei os dados dele aqui, vamos analisar um pouco o pacing, qual foi a estratégia de pace que ele utilizou, a técnica desse atleta, o material que esse atleta utilizou e como sempre, eu sempre tento fazer aqui uma análise de o que você como atleta amador pode aprender com os melhores do mundo e ao mesmo tempo o que você precisa ter cuidado ao tentar copiar esses melhores atletas do mundo. Então vamos saber mais aí do que o Gustav fez para vencer esse título desse campeonato mundial de Ironman lá em Kona, no Havaí, em 2022. Esse vídeo é um oferecimento dos programas Iron Guys por evento. São específicos para todas as distâncias do triatlon e da corrida de rua em 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 22,00 semanais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pela manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon, assine aqui o nosso canal e aperte o sininho de notificação. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. A gente tem programas de treinamento de triatlon e de corrida de todas as distâncias e para todos os níveis, de iniciante até o nível avançado. Mas então o assunto de hoje é a análise da corrida do atleta norueguês Gustav Iden, que venceu o Mundial de Ironman em 2022 no Havaí. Foi a primeira vez que essa prova aí retornou para o Havaí depois de muito tempo, inclusive desde a época lá do Covid. É uma prova já bastante tradicional, uma prova muito quente, tem uma elevaçãozinha, uma prova ondulada. Então eu fiz uma análise técnica aqui da corrida do Gustavo. A gente vai destrinchar aí qual equipamento que ele utilizou, qual a estratégia de prova que ele utilizou, o que os competidores dele estavam fazendo também. E como sempre eu tento fazer esse meio de campo do que os atletas profissionais fazem com o que você, que é um atleta amador, pode aprender e aplicar aí nos seus programas de treinamentos ou então no dia da sua competição para que você melhore a sua performance. Começando com a análise do equipamento do Gustav, o que mais chama atenção, que foi um assunto bastante falado aí depois que ele venceu o título do Mundial, foi em relação ao tênis que ele utilizou, o tênis daquela marca ONU, inclusive que já é relativamente popular aí no Brasil, mas repare que ela tem um salto muito alto, né? Um salto assim, a espessura ali do solado dela é muito alta, então é bem mais alta que as dos outros atletas ali, que inclusive estava correndo de ASICS atrás dele, o Christian, que foi o 3º lugar na prova, e o Max, que foi o 4º, mas enfim, acabou que eu acredito que na data de hoje esse tênis não é mais legal, mas na época não tinha regra, ou então ainda o tênis foi utilizado como protótipo, eu não tenho certeza, mas ele não teve problemas. Eu sei que foi muito falado, chamou muita atenção, veio o pessoal. Eu acredito que esse tênis hoje é banido, não tenho certeza. Se você souber disso, coloca aqui nos comentários. Mas enfim, um dos benefícios desses super shoes, né, que são os tênis aí que tem aquela placa de carbono, é justamente ele ser mais alto, porque você ganha alguns centímetros a mais aí no tamanho da sua perna, né, no quão longa a sua perna é, você ganha alguns centímetros na sua passada. Então multiplica aí, se for ali 1 centímetro por passada, quantas milhares de passadas você vai dar em uma maratona, que foi o caso aqui do Ironman. Mas passada aí a questão dos tênis, que inclusive os outros dois aqui também estão utilizando o tênis com aquele solado de placa de carbono. Próxima observação, na mão dele a gente não consegue observar tão bem quanto as dos atletas de trás, mas os 3 estão carregando aí uma garrafinha. Então ele está carregando na mão direita, o Christian a mesma coisa aqui na mão direita, e esse atleta aqui que está em terceiro colocou uma garrafinha no short aqui. Eu acredito que nessa garrafinha tem aquele suplemento, né, que é um POC diluído na água com carboidrato, com sais. E eu, inclusive, no Brasil, já falei bastante aqui no canal de uma marca chamada Stratos, excelente, tem uma distribuição de sódio com carboidrato muito boa. Inclusive, se você tiver interesse em fazer a compra do Stratos, vê o link aqui na descrição desse vídeo. Mas enfim, então é uma coisa que eu sugiro bastante para os atletas amadores fazendo Ironman. Carrega a garrafinha, não fica com medo de carregar um peso a mais aí em relação à nutrição, em relação à hidratação,
praticamente nunca vai ser demais. Você vê, os caras são os melhores aqui do mundo, estão correndo a pace ali 3,40 qualquer coisa, abaixo de 4, 3,50 qualquer coisa, mesmo assim estão carregando essa garrafinha com líquido, né? Você que é um atleta amador que está segurando pace de, sei lá, 5, 6, alguma coisa desse tipo, não vai ficar querendo carregar peso à toa, né? Então não faz tanto sentido assim. Isso falado, analisando, inclusive é interessante analisar os próximos atletas aqui. O Gustavo correu com um boné que nem é um boné de esporte. Esse boné tem inclusive uma história interessante. Ele achou esse boné no chão em um treinamento quando ele estava lá em Taiwan, e desde que ele utilizou esse boné, ele só ganhou prova importante. Então ele utilizou na primeira vez em um campeonato mundial de 70.3 em 2019, ganhou e virou boné da sorte. Então sempre que ele usa esse bonezinho, ele acaba vencendo as provas grandes, que é o que aconteceu. Ele só não utilizou nas Olimpíadas, eu acredito, nem porque pode, tem que ser material oficial da federação, aquele coisa desse tipo. E de resto aí a gente consegue ver que inclusive os 3 atletas nesse caso estão competindo com relógio, né? Porque alguns atletas preferem ir mais no fio e ir na sensação, mas esses atletas, principalmente esses 2 primeiros aí noruegueses, utilizam muita ciência aí no treinamento, no ritmo de prova. O quarto ali inclusive venceu uma prova recente agora do PTU na Europa, venceu o Christian, que está em segundo aqui nessa foto, e ele falou: olha, eu não uso nada desse negócio de ciência, eu só trabalho duro, eu só compito ali na garra, e acabou que deu certo para ele. Então quem somos nós para falar qual que é o melhor caminho, né? Vamos olhar então as métricas aqui da prova do Gustav. Então mais uma vez eu tô abrindo o Strava aqui, né, a mídia lá dos atletas. Você tem acesso aí a seguir todos esses atletas e pode inclusive aprender nos treinos, nas provas que eles fazem. Então ele apertou o botão certinho ali logo na saída e na chegada, mas o tempo oficial, em vez de 2:33 e 35:33 que tá aqui, foi 2:36 e 15. Então mais uma vez ele deve ter apertado ali um pouquinho antes de terminar a prova, para também não sair na foto de campeão, né, apertando o relógio, fica um negócio meio esquisito. A elevação a gente viu ali 260 metros para maratona, e aqui que ficam as coisas mais interessantes, né? Então o que a gente pode identificar aqui pelo pace do Gustavo? Ele segurou um pace médio de 3:42 para esses 42 km. Então, mais uma vez, se você acha isso, não tem noção, coloque esse pace na esteira lá, vai acelerando, vai dar mais ou menos uns 16 km por hora, talvez um pouquinho acima de 16, e vê quanto tempo você consegue segurar. Ele ficou ali quase 3 horas, né, 2 horas e 35, depois de pedalar quase que em relação a recorde mundial aí, e depois de fazer uma natação forte também. Então ele já tinha ali quase 5 horas de prova e ainda correu ali para 2:35 e uma velocidade ali entre 16 e 17 km por hora, acredito eu. Em relação ao pace dele, tem uma coisa muito interessante. Se a gente pegar bem na metade aqui, 21.1, bem na metade, dá 1 hora e 19. Então, o que é uma coisa interessante que aconteceu na prova do Gustavo? Ele fez uma corrida progressiva. O que é a corrida progressiva? É quanto o tempo da segunda metade é mais rápido que o tempo da primeira metade. Então ele fez em 1 hora e 19 e ele voltou para 1 hora e 17. E alguns segundos aí, 19 alguns segundos, 17 alguns segundos. 2 minutos, mas é uma coisa muito difícil de acontecer em uma prova de Ironman. Então ele passou a primeira metade muito bem controlado, fez uma prova muito consciente, e depois que ele percebeu que o atleta que estava liderando, o francês lá chamado Sam Nedlow, não quebrou na corrida igual que eles acreditavam que ele ia ter quebrado, ele teve que dar essa acelerada e teve que dar uma atacada no final dessa maratona, e a gente vê essa linha rosa que ela foi subindo durante toda a maratona, até a hora que aqui eu acredito que ele já deve ter dado uma respirada e conseguiu visualizar e que garantiu a vitória dessa prova. Um outro dado interessante aqui foi a cadência que ele utilizou. A frequência de passadas de 173 dá uma cadência de mais ou menos ali 86 a 87. Eu recomendo para os atletas amadores uma cadência acima de 90. Então, mais uma vez, não necessariamente o que os atletas profissionais fazem é o ideal para você que é atleta amador. Se a gente vê aqui nesse caso da cadência do Gustav, ele é um atleta que ele pesa 66 quilos, então ele pode se dar ao luxo de dar uma galopada, de fazer uma cadência um pouco mais baixa. Já você que é um atleta amador, que vai estar no percurso por mais tempo, que seja mais pesado que isso, eu recomendo aquele passinho mais acelerado, com uma amplitude de passada menor. Você não é um atleta de nível mundial como ele, então adequa aí o seu programa de treinamento, o seu equipamento, a sua estratégia de prova, a sua técnica de corrida para o seu nível, para os seus objetivos. Cuidado ao tentar imitar, ao tentar copiar o que os atletas profissionais fazem. É claro que algumas coisas são interessantes, como eu mostrei lá, o caso da garrafinha. Inclusive, como atleta amador, você inclusive deve fazer mais ainda, deve carregar, deixar inclusive talvez no metade da corrida ali, no Special Needs, deixa uma segunda garrafinha lá, ou então carrega uma pochetezinha para você levar essa garrafinha sempre. Mas enfim,
enfim. Então fica a mensagem aí que é muito interessante analisar aqui os dados, mas não necessariamente é adequado para você que é um triatleta amador. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Até a próxima e bons treinos.